Cíntia Michels está na área, e na área comigo hoje, ela, que é especialista em desenvolvimento humano, empreendedora, coach, psicóloga, trabalha com famílias empresárias e é mentora de carreira. Ela é fundadora da Dom Desenvolvimento Humano, cofundadora do Método Dolphin, do qual eu já fui aluna, inclusive, e super recomendo, e da Imper, Head de Desenvolvimento de Talentos e consultora sênior na Cambridge Family Enterprise Group. Seja muito bem-vinda, Mel Kupari. Obrigada. É um privilégio estar aqui contigo. Obrigada pelo convite, por poder falar de um tema tão importante e relevante. Estou muito feliz de ter você aqui, Mel, porque quando a gente fez a imersão do Dolphin, realmente foi quando a gente se conheceu. Sim. E foi muito transformadora. Você é uma mulher muito inspiradora. Obrigada. E que trouxe muitas chaves de sabedoria para a gente na experiência do Dolphin e que eu tenho certeza que vai trazer muitas aqui hoje também. Então, para o nosso papo de liderança consciente, de segurança psicológica, eu já quero começar te perguntando assim, como que a gente identifica se a gente está num ambiente que é propício ao desenvolvimento humano, que é propício à colaboração, onde existe a segurança psicológica, versus um ambiente que é tóxico e que talvez a pessoa esteja ali imersa e não consiga nem perceber, ou percebe e não sabe como sair. Super. Legal. Bom, acho que é legal a gente definir o ambiente tóxico, né? Esse tema é muito amplo, então vou falar mais sobre o ponto de vista da segurança psicológica, mas eu acho que ele tem outras variáveis, né, que são importantes a gente citar. Bom, sob o ponto de vista da segurança psicológica, um ambiente ele é tóxico quando o indivíduo ele não tem a possibilidade de se expressar, de ser visto. Ele fica com receio de, ao se posicionar, ele ter algum tipo de retaliação. É um ambiente em que o medo predomina, né? E a liderança, ela tem um papel extremamente relevante dentro desse contexto. Não só pela sua postura, que pode ser uma postura que tem a capacidade de permear essa segurança psicológica dentro do seu time, com seus pares, com os decisores, né? Mas, acima de tudo, como ele lida com os problemas do dia a dia, como ele lida com o erro, se ele é humilde ou não para assumir os erros dele, né? Se ele tem essa possibilidade de abrir para o time, contribuir, colaborar. Então, muitas vezes, sobre esse ponto de vista, uma cultura ela se torna tóxica, um ambiente ele se torna tóxico quando as pessoas não sentem essa abertura, né? E aí a gente pode evoluir muito nesse tema. Eu acho que teve um momento chave em que a segurança psicológica começou a tomar um pouco mais de luz no mercado. Foi quando o Google lá atrás fez uma pesquisa para entender o vínculo entre a performance dos times e quais eram os fatores que impactavam nessa performance, né, nessa produtividade. E aí eles descobriram, né, e tem vários, se a gente der um Google aí, né, tem muitas coisas sobre isso, mas resumindo a história, o atributo que ficou mais evidente, que influenciava na performance alta dos grupos, né, dos times, eram os times que tinham mais segurança psicológica, né? Eu acho que puxou um fio da meada importante para pesquisas internacionais e nacionais dentro da academia, para entender como é que a gente pode fazer para implementar, então, isso que é tão forte, que é um fator tão favorável, tanto para a satisfação pessoal das pessoas, quanto para a performance das companhias. Então, conta pra gente como é que a gente pode, pelo menos, começar a fazer essa implementação, porque eu tenho certeza que depois, com a consultoria, é um trabalho muito profundo, né? É um trabalho de transformação da cultura organizacional, isso passa por todas as frentes, permeia toda a organização. Mas como é que seria um primeiro passo nessa direção? Legal. Eu gosto muito de um autor, o nome dele é Timothy Clark, e ele escreveu um livro que se chama Os 4 Estágios da Segurança Psicológica. A gente tem outros autores que vieram antes dele, né, e tudo mais, mas eu gosto muito porque ele tem um estudo baseado numa pesquisa que ele realizou, né, na Universidade de Stanford, e ele estabeleceu a partir disso 4 etapas, né, que é justamente a tua pergunta, para a gente começar a estabelecer isso dentro de qualquer grupo de trabalho, né. E ele define 4, então, estágios que são os direcionadores dessas etapas. O primeiro, ele diz que o ser humano ele precisa da segurança da inclusão. Se a gente for pesquisar, muitos outros autores falam sobre pertencimento, né, como algo que é extremamente relevante, extremamente importante para que a gente se sinta visto, para que a gente se sinta único no mundo. E ele traz essa etapa como divisor de águas, ou seja, se você não está incluído em um grupo, significa que você está excluído desse grupo.
logo você não pode contribuir, logo você não está sendo visto dentro desse grupo, né? Então ele diz que passado esse estágio em que, vamos falar de organização, né? Os líderes fazem as pessoas serem vistas dentro do contexto, então, ou seja, um colaborador novo que chega, um colaborador que já está lá e que pode participar dentro de uma reunião, a pessoa ser, vamos dizer assim, aceita com as competências que ela tem, né? Eu ainda não estou avaliando esse indivíduo, eu não estou falando da performance desse indivíduo, eu estou partindo do princípio que esse ser humano por si só tem capacidade para fazer parte desse grupo, e portanto ele é visto, ele é reconhecido, né? Antes de falar dos outros 3 estágios, eu não sei se você já viu, tem um estudo que fala sobre a solidão. Ele está dentro de um livro da Brené Brown. E eu achei muito curioso, porque ele reforça muito essa primeira etapa, que é a mais importante de todas, no meu ponto de vista, né? E ele diz que as tendências, né, as possibilidades que a gente tem dentro das expectativas de vida serem maiores ou menores de um ser humano, muitas vezes a gente atribui a atividade física, alimentação, qualidade de vida, uso ou não de drogas, etc, 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 né? É o mais óbvio pra gente. E esse estudo sobre a solidão mostrou que quase 50% da diminuição da expectativa de vida de um ser humano está atribuída, na realidade, à solidão. Então, se esse ser humano, ele não se sente parte do mundo, ou de um grupo, ou do trabalho dele, ou de qualquer outro âmbito que ele circula, isso vai reduzindo exponencialmente a expectativa de vida dele. Muito mais alto do que todos esses outros fatores que eu mencionei, que também foram alvo dessa pesquisa, né? Aquilo me chamou muita atenção. E desde então eu tenho trabalhado muito esse tema, né, em todos os âmbitos, né, do meu trabalho, porque eu acho que é um tema muito sério e que muitas vezes a gente olha para os outros estágios que eu vou falar agora, que vai ficar mais claro porque eu tô falando isso, e olha menos para isso, né? Para que as pessoas sejam realmente vistas. Muitas vezes um bom dia, um sorriso, um abraço faz muita diferença na vida de uma pessoa, ou faz a diferença na vida daquela pessoa naquele dia, né? Quando a gente vai para os outros, é uma consequência. Se eu sou parte daquele grupo, eu tô sendo visto, eu tô pertencendo, eu tenho possibilidade de aprender com o grupo, eu tenho possibilidade de colaborar com o grupo, e, portanto, eu tenho possibilidade, num último estágio que ele coloca, né, o autor, que eu estava citando como alvo, que é a possibilidade de inovar, ou seja, de questionar aquilo que está sendo feito. Muitas organizações querem partir direto para a inovação. A gente tem novos desafios, a gente precisa expandir, a gente está com crescimento acelerado, a gente ouve muito esse discurso, né? Ao longo dos últimos 10 anos, isso foi absolutamente comum, principalmente aqui no Brasil. Mas, para que a gente consiga atingir esse nível, em que um grupo seja capaz de colaborar, questionando, inovando, fazendo coisas novas, né? Muitas vezes dando pirueta, virando de ponta cabeça nas suas ideias, né? São os estágios anteriores que vão garantir. Então, esse indivíduo, ele precisa entender que naquele lugar ele pode aprender, ele não vai sofrer retaliação porque ele está aprendendo, ele não precisa ter medo de colaborar, de trazer as suas ideias. E é isso que faz com que, de uma maneira evolutiva, ele vá alcançando estágios maiores, né? Então, acho que, respondendo a tua pergunta, os estágios são esses. Muito do que está por trás é a prática das pessoas que estão ali. Eu, como indivíduo, mesmo que eu não seja líder desse grupo, mas eu faço parte desse grupo. Como é que eu estou galgando meu espaço? Como é que eu estou tomando o meu lugar? Como é que eu estou demonstrando a maneira com que eu posso colaborar? Como é que eu estou levantando a mão no momento que eu realmente tenho uma ideia que eu quero levar até o fim com protagonismo? E do outro lado, o líder, que precisa estar apto para receber tudo isso, precisa estar apto para cultivar talentos dentro do time, porque senão as pessoas que já descobriram que as coisas funcionam assim, elas vão embora. E é aí que os talentos vão saindo, o turnover aumenta, e essa empresa que precisava dobrar de tamanho perde a sua capacidade em pouquíssimo espaço de tempo, porque tudo, absolutamente tudo, é feito por pessoas, né? Então, acho que eu vejo um pouco desse ciclo completo, assim. Essa participação, né, que você trouxe é importante, não só a gente pensar na responsabilidade da liderança, mas a gente pensar também como colaboradores, como a gente pode efetivamente colaborar, é algo que faz com que aquela mágica que a gente vê nos times, que são eficazes, que entregam resultados, aconteçam, né? Todos se sentem corresponsáveis pela entrega do resultado. Você me fez lembrar com a tua fala, quando você diz assim, né? Eu, como colaborador, posso perguntar, posso levar a minha ideia. Eu vi um vídeo recentemente do Chris Voss, que é um dos maiores negociadores do FBI. E hoje ele dá muita palestra sobre negociação.
E ele estava contando que numa palestra estava o CEO e alguns ali participantes do time. E durante essa palestra, um dos participantes perguntou: como é que a gente fala com esse cara aí, né, o CEO? Como é que a gente fala para esse cara aí que a gente está precisando de um aumento, que a gente quer um aumento? E todo mundo ficou na expectativa o que o Chris ia responder. E ele falou assim: você pergunta para ele como você pode ser uma parte, como você pode contribuir com aquilo que é mais estratégico, mais crucial, mais essencial para a empresa. Pergunta para ele como é que você pode ajudar ele a resolver o problema dele. Claro, estou fazendo uma tradução aqui, mas em essência era: pergunta como é que você pode resolver o problema dele, você pode ajudar a empresa a chegar no próximo nível, porque é aí que você vai começar a destravar o caminho. E o CEO responde justamente isso. Você não sabe há quanto tempo eu estou esperando que alguém me questione, que alguém me questione, que alguém me pergunte isso. Sim. Como que eu posso te ajudar? Como é que eu posso ser parte do time crítico e estratégico? Então, esse protagonismo que você trouxe, a gente vê que ele é essencial. E ele tem um outro desafio quando a gente está falando de empresas familiares. Sim. Conta um pouco isso pra gente, que isso eu sei que você tem bastante experiência também. Com certeza, assim, acho que é um desafio grande, porque dentro da empresa familiar a gente tem, acho que 2 aspectos para destacar, né? A confiança, que eu já falo sobre ela, e outro, o envolvimento emocional, né? Eu acho que, por que eu estou destacando esses 2 fatores quando a gente fala do protagonismo, quando a gente fala do pertencimento, quando a gente fala da segurança psicológica? Porque a gente diz, né, lá no trabalho que a gente realiza, que uma família empreender junto e continuar empreendendo junto ao longo das gerações, é muito importante que se tenha confiança. E não necessariamente porque está dentro da mesma família, isso vai acontecer. Pode ser que dentro de uma determinada geração, de fundadores ou de segunda geração, isso seja um pouco mais habitual. Porque, afinal de contas, as pessoas começaram a empreender juntas ou estão muito próximas daquela história toda. E muitas vezes se entendem só no olhar ou no fiozinho do bigode, como a gente costuma dizer, né? Agora, quando a gente pensa em perpetuidade, né, que é ir transferindo esse legado para as outras gerações funcionam diferente. Então, por isso que é tão importante ter mecanismos, né, para os empreendimentos familiares, para que essa perenidade vá acontecendo de uma maneira sustentada. E a confiança passa muito também pela segurança psicológica, porque eu vou retroalimentar essa confiança se eu me sinto seguro para me colocar, que é o que a gente estava dizendo agora, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho expectativa que o outro confie em mim. Então, eu preciso emanar essa confiança, eu preciso me posicionar de uma maneira adequada, né? Então, acho que existem mecanismos como a implementação da governança, desenvolvimento de um programa de sucessão, desenvolvimento de talentos familiares e não familiares, que apoiam todo esse processo, para que as pessoas se sintam seguras, para que tenham primeiro uma autoconfiança grande, para que possam, então, contribuir dentro desse contexto em que eu tenho o envolvimento emocional, que é o segundo ponto que eu te falei, né? Então, querendo ou não, é difícil tomar decisão quando eu estou tomando decisão com meu pai, por exemplo, ele é o meu chefe nessa circunstância, né? Não é a mesa do almoço de domingo, é a mesa do conselho. Então, como é que eu faço? Né? A gente fala muito de chapéu, de tirar um chapéu e colocar o outro chapéu. Cada chapéu, seja de executivo, de acionista ou de membro familiar, tem os seus desafios. E quando é da mesma família, sangue do mesmo sangue, é mais complexo, porque eu tenho um bem-querer, ou eu tenho um conflito, eu tenho uma história com aquela pessoa e com aquela família. E isso influencia muito nessas tomadas de decisão, influencia muito a cultura, né, da família, influencia muito na segurança psicológica dos negócios também, porque já vem uma segurança psicológica ou não da família, né, em que muitas vezes pode ser muito colaborativa, ou pode ser muito mandatória, imperativa, um fala e os outros ouvem, tem de tudo. O grande ponto é que esse fator e essas etapas que eu mencionei, elas são chave para um contexto de família empresária, né? Que são as famílias que movimentam o PIB do país. Então, se a gente está falando de uma perenidade, né, de um impacto, é nesse lugar e é um privilégio trabalhar com isso, né? Porque quando a gente movimenta isso aqui, a gente está reverberando em vários outros lugares, né? E até mesmo com outros papéis que eu executo, eu vejo reverberar, né? Então, é muito legal e um grande privilégio trabalhar com isso. Você me fez lembrar na tua fala
de quando eu entrevistei, a gente estava conversando aqui agora há pouco sobre isso, de quando eu entrevistei o Fred Trajano, que é o CEO da Magalu, é o filho da Luísa Trajano, e ele contando, né, quando ele pegou a empresa já era uma empresa adulta, já era uma empresa de décadas, e como foi desafiador para ele justamente conciliar o legado da família, honrar o legado que veio e ao mesmo tempo levar a empresa para o próximo passo, que era a digitalização, era realmente colocar a empresa ali à frente de tudo que tem de mais moderno no varejo. E muitas vezes a gente vê que, assim, mesmo num ambiente onde há apoio, há confiança, não é que os desafios somem, né? Eles ficam talvez menores, ou a gente enfrenta juntos, e aí a gente encontra caminho. Então, eu queria ouvir um pouco de você sobre a importância também dessa... Como é que a gente pode se comunicar, sabe, nessa hora? O que a gente pode... Ou talvez alguns limites ou alguns acordos que podem ser feitos para que realmente a relação flua, para facilitar essa troca de chapéus e não deixar, de repente, alguma coisa que é da empresa invadir a família ou a família a empresa. Tem uma estratégia nesse sentido para a gente? Eu acho que tem duas coisas que podem ajudar muito, claro, como você falou, os desafios não param, eles são complexos, né? Mas eu acho que tem dois aspectos que costumam funcionar muito bem. Um é ter uma união de propósito muito bem alinhada. Isso serve para empresas familiares e para empresas não familiares também, né? Então, acho que aqui a gente acaba ampliando um pouco isso, né? Que é o tal do planejamento estratégico para uma empresa que não é familiar, por exemplo, uma visão de longo prazo, tudo isso, né? Quando a gente fala união de propósito, significa que todo mundo participou. Então, eu já estou encabeçando aí a segurança psicológica dentro desse grupo, né? Não dá pra gente, como família ou como empresa, como empreendedoras que somos também, né? Se a gente tem outras pessoas envolvidas, outros sócios em um time, não dá pra dizer, minha união de propósito fui eu que defini. Tá ali, ó, naquele painel escrito na parede, linda e maravilhosa, eu olho pra ela todos os dias e me motivo com isso, né? Maravilhoso. E o resto? E onde as pessoas estão dentro dessa história, né? Então, eu acho que isso facilita o envolvimento de todos e facilita o aspecto que você falou da comunicação. Depois que eu alinho qual é o propósito, ou seja, a razão de existir desse negócio, e todos estão envolvidos, todos se sentem pertencentes dessa construção, indiferente de atuar no negócio ou não, né, no caso de uma família empresária, eu logo na sequência posso estabelecer métricas para ir me comunicando com todos sempre com uma recorrência maior. Por isso que a governança ela é tão importante, que eu havia citado, né? Porque ela tem rituais. Ela é um meio, a gente diz, né? Ela não é um fim em si mesma. A governança, ela não é assim, implementamos governança, isso para empresas familiares ou não, estão resolvidos todos os meus problemas de comunicação, de alinhamento, de processo. Não é sobre resolver tudo, mas é sobre ter rituais e alinhamento de comunicação com todos os envolvidos em cada tema estratégico que eu preciso dentro da minha história, né? Então, quando eu olho para minha visão de futuro, eu tô aqui, eu quero chegar aqui. Existe um como, existe uma estratégia, né? Isso é definido, começa a ser definido na união de propósito. Depois que eu defino as etapas, a governança ela ajuda a controlar, a entender se aquilo que eu estabeleci junto com essa sociedade está acontecendo ou não. Quais são as principais tomadas de decisão, quais são as principais pautas que precisam ser discutidas para que a gente não perca de vista. Às vezes eu coloquei um objetivo lá há 5, 10, 15 anos, né? Eu preciso, de repente, preparar uma próxima geração, que é algo extremamente complexo, e o mesmo serve para empresas não familiares, quando a gente fala de programas de sucessão, né? Eu tenho lá uma alta liderança, vivi muito isso quando eu era executiva, né? Tive uma carreira executiva de 20 anos e fiz sucessão várias vezes em contextos diferentes. São dores muito parecidas aqui, né? Então, eu acho que é um pouco disso, sabe? Se a gente conseguir estabelecer todos juntos essa união de propósito e, ao mesmo tempo, ter esses rituais, seja através de governança ou não, para que todos estejam alinhados posteriormente a essa etapa. Eu acho que pode ser um caminho para evitar esses problemas. Não significa que eles vão sumir, porque eles estarão lá. Isso é a única certeza que a gente tem que vai ter problema, né? A única certeza da vida é que as coisas vão mudar, novos problemas vão surgir. Se tudo der certo, a gente tem novos problemas, né? Porque quer dizer que a gente já passou daquela fase e agora são outros desafios. E você tem um trabalho muito bonito também na Imper,
onde você faz essa orientação de carreira, esse desenvolvimento de carreira com jovens que estão enfrentando um desafio gigantesco, né, no mercado de trabalho. Essa nova geração já são nativos digitais, já são de uma outra, né? A gente viu o computador nascendo, né? A gente lembra de quando a internet era discada, e tem uma turma nova aí que já pegou nação dopamina. Então, enfrenta outros desafios e também precisa de outras estratégias. Conta pra gente um pouco desse trabalho e como que vocês têm ajudado jovens aí no seu caminho. Legal. Bom, a Impera, ela é uma conexão, né, desse conhecimento, desse know-how que eu fui adquirindo com o meu propósito pessoal, assim, né, que é transformar pessoas. Então, hoje ele é um trabalho totalmente social que eu faço com o meu sócio, o Vini. O Vini é de tecnologia, eu sou de pessoas, a gente era executivo, tínhamos sonhos parecidos, né? Na época que a gente tinha muitas vagas de tecnologia, a gente estava contratando, enfim, há 3 anos atrás, pouco mais de 3 anos atrás, e do outro lado a gente olhava mais de 4 milhões de jovens brasileiros de 18 a 24 anos, são os famosos, é o termo que foi utilizado, né? Jovem nem, não trabalha, não estuda, não tem um direcionamento educacional adequado, muitas vezes na família o pai, a mãe também não teve instrução, então quer dizer, o que vai acontecer, né? A gente vai precisar de muitas e muitas e muitas, centenas de décadas para mudar o cenário dessa pessoa, né? Que está lá em vulnerabilidade social e tudo mais. Então, a gente decidiu juntar essas duas coisas. A gente falou, bom, o cenário de tecnologia não vai mudar, a gente vai continuar crescendo e se desenvolvendo, mesmo que as necessidades mudem, elas vão continuar existindo, porque hoje tudo passa pelo meio tecnologia, né? Tudo exige esse conhecimento, seja direto ou indiretamente, você está envolvido nisso. E a gente criou, então, a Imper. Hoje a gente o projeto já tem 3 anos, a gente já mudou a vida de muita gente, isso para nós é um motivo de maior orgulho, né? Tem pessoas que entraram, e aí já aproveitando para falar das nossas 2 frentes, né? A gente tem os jovens, que a gente capacita, com mentoria e horas mesmo de capacitação, então mentoria individual com experts em tecnologia e soft e hard skills com capacitação online, né? Que a gente faz isso com todos eles, Brasil inteiro. Então, esses são os jovens. Então, se a empresa quer, pela porta de entrada da inclusão e da diversidade, colocar pessoas jovens, né, dentro dessa faixa etária que eu mencionei, e tem a disponibilidade de continuar dando suporte e apoio, porque é necessário, essas pessoas não vêm formadas e prontas, né, apesar da gente trabalhar firme nisso, eles já chegam muito mais preparados, mas eles estão muito distantes de estarem formados, né? Então, esse é um trabalho. E aí, ao longo do tempo, e por isso até que eu ia citar esse exemplo, muitos desses jovens têm uma família, né? Graças a Deus. E, às vezes, pai, mãe, irmã. Nossa, peraí, o que tá acontecendo com meu irmão, com meu filho? Tá evoluindo, tá estudando. E é muito curioso dizer isso aqui hoje, depois de 3 anos, que algumas famílias já passaram pelo projeto. Então, a irmã começou, trouxe o irmão, que trouxe o outro irmão, que trouxe o pai, que trouxe a mãe, né? E é muito legal isso pra gente, porque a gente tem certeza que isso vai transformar a vida das próximas gerações dessa família, né? Eu tava falando agora há pouco de perenidade, a gente fala de perenidade dentro de um outro contexto, né? E foi aí que a gente trouxe uma outra vertente do projeto, que é a de transição de carreira, justamente para essas pessoas, pais, mães dos jovens e outras pessoas que estão no mercado, desempregadas, não escolheram a primeira carreira, fizeram assim por osmose alguma formação, não estão felizes, querem ganhar salários maiores, querem se realizar, querem estudar outras coisas. E foi aí que a frente de transição de carreira entrou, a pedido das pessoas que nos procuravam e falavam assim, a gente quer entrar na área de tecnologia, mas a gente não sabe por onde começar. E tá dando super certo também, né? Então, a gente tem hoje esses 2 públicos aí, que a gente acaba atendendo muito mais pessoas que, então, não têm realmente condição de fazer um coaching, um mentoring, né? Um direcionamento de carreira, uma orientação. Então, a gente faz esse pacote inteiro de horas ali, entre capacitação e mentoria, e vai fazendo essa mágica acontecer, né? Então, é um pouco da Imper hoje. É fantástico, porque é uma outra camada familiar que você está atuando e transformando, né? É muito bonito ver isso, porque Obrigada. Eu acredito muito nessa transformação, né? Quando a gente transforma as pessoas, a gente transforma os ambientes, a gente transforma a cidade, a gente transforma o estado, o país, o mundo, né? É aquela... Já nos diz a sabedoria antiga, né? A transformação começa na gente.
E começando na gente, ela pede de nós um autoconhecimento. Então, esse foi um tema que vocês trouxeram muito no método Dolphin, que eu vou pedir para você apresentar para quem tá nos ouvindo, conhecer um pouco mais dessa metodologia fantástica que vocês criaram juntas, né? Você já vai apresentar todo mundo, mas vocês, queridas e super competentes mulheres, criaram juntas, e que vocês trazem essa importância. Então, a minha pergunta para a gente ir fechando este papo, porque com certeza teremos outros, é entender um pouquinho o que é o método Dolphin e como que a gente pode efetivamente trabalhar o nosso autoconhecimento sem que isso fique na superficialidade, sem que isso fique só sabe, que isso efetivamente gere, ou que isso fique só numa coisa mais mental, mais teórica, mas que efetivamente isso gere ações, né? Que a gente gere consiga ações. Trazer para a prática, né? Então, perfeito. Obrigada por elogiar. Eu acho que o método Dolphin foi uma junção de conhecimentos. É um quarteto, né? Eu, Thaís, Cíntia e Adriana. 4 profissionais. Com licença, desculpa, eu vou ter que falar. Essa Cíntia não sou eu, é outra Cíntia. Isso. E a Thaís é a nossa Thaís Jimenez, que volta e meia tá aqui no podcast com a gente. Então, Cíntia Chiari, né? Ela é a Cíntia Chiari, é outra Cíntia. Mas a Thaís é a nossa Thaís, que volta e meia tá aqui também participando do podcast. Desculpa, Mel. Imagina. Então, nós nos unimos hoje, as 4 atuam em desenvolvimento humano, porque eu digo isso, né? Porque a história que trouxe cada uma das 4 até esse lugar, até esse encontro, para a gente formatar a metodologia, são histórias completamente diferentes, né? Histórias corporativas, de outras áreas. Thaís já deve ter contado que ela é bailarina aposentada, isso traz um aspecto de consciência corporal muito importante, né, para a metodologia. Então, cada uma com seu viés, né, a gente conseguiu somar esforços, criar um método autoral que bebe da fonte de várias metodologias científicas, né, de vários autores fantásticos. Então, a gente permeia aí a psicologia, a neurociência, a comunicação não violenta, dentre outros, né, autores maravilhosos e significativos. E a gente trabalha muito com um processo de imersão, que a gente fala, né, que é um processo de autoconhecimento profundo, e ao mesmo tempo, na sequência, eu trabalho a prática, né? Então, esse movimento que a gente fala, né, que o Dolphin é por conta dos golfinhos, e o método Dolphin foi inspirado justamente neste animal, que é um animal simbólico e que tem total relação, tanto no sentido de maneira com que ele se comporta, até mecanismos internos que ele utiliza e que a gente faz muito uso para desenvolver seres humanos, né? Então, é uma coisa extremamente interessante, né? Quando a gente para pensar. E esse artifício de levar para um autoconhecimento profundo e trazer para a prática é o que a gente acredita e tem visto nos feedbacks e depoimentos das pessoas que estão passando aí pelo método, é o que faz realmente a diferença, porque em muitos lugares eles falam mais sobre a prática. Então, vem cá, eu vou te dar ferramentas de liderança para você fazer, nananana. Eu já fiz muito isso também, e eu acho que é fantástico fazer isso. Tem um outro lado, né, que é um lado mais de autoconhecimento mesmo, mais focado. Então, bom, vem cá que você vai se conhecer, você vai se entender. Maravilhoso, eu também já fiz vários processos como esse, e assim, tô falando mais como participante, tá? E foi muito significativo, mas a gente buscou juntar os dois. Porque a gente entende que premissa básica do método, né? É a liderança da própria vida. É a liderança como uma postura diante da sua vida. É diferente de eu dizer, olha, eu vou aqui desenvolver a minha liderança para ser um melhor diretor, para ser uma melhor CEO. Não é um cargo, não é um crachá. Não é um crachá, definitivamente. É uma atitude. É uma atitude, exatamente. Então, tudo que a gente proporciona, né, de ferramenta, e é um trabalho muito imersivo mesmo, experiencial, a gente não fica ali no teórico, né, e tudo mais, a gente traz muito para a prática, para que as pessoas vivenciem, né, com ferramentas extremamente fidedignas, né, o que dá toda como é que eu posso chamar? O arcabouço. O arcabouço e o embasamento. O fundamento para isso. É uma outra palavra que eu ia falar, mas eu esqueci, mas não tem problema. E a gente faz esses dois movimentos, tanto o movimento de se conhecer, quanto o movimento de, beleza, e quando eu vou trazer essa liderança consciente para fora, quando eu vou lidar com outros indivíduos, é aí que dá o problema, né? Porque muitas vezes existem conflitos internos, sim,
Mas a maioria dos conflitos acontece, de fato, quando a gente entra em contato com o externo. Quando a gente entra em contato com situações que nos geram gatilhos. Quando a gente lida com crenças que limitam a nossa vida e a gente não consegue atravessar. E aquilo nos trava de uma tal forma que toda situação que eu passo eu fico travada e eu não sei por onde caminhar, né? E o autoconhecimento, como você bem colocou, ele é base de sustentação. Uma outra premissa que a gente tem, além de liderança, né, como uma postura diante da vida, é quando eu tenho autoconhecimento, eu fico mais forte. Antes do mundo dizer como eu sei quem eu sou. Antes do meu chefe me dizer, antes da minha mãe me dizer, antes, porque agora somos todos adultos, né? Não estamos mais em fase de formação, né? Muitas vezes a gente fica naquele estágio, né? E é importante esse protagonismo, essa coisa de, tá, peraí, deixa eu entender de fato quem eu sou. E muitas vezes é o que a gente sempre fala lá e eu falo em vários outros trabalhos que eu realizo. Por onde a gente começa? A gente começa querendo saber o que a gente precisa melhorar. Ah, deixa eu ver o que eu sou ruim aqui. Eu sou ruim em várias coisas mesmo. As pessoas têm dificuldade, muitas vezes, até de escrever aquilo que elas são boas, né? Parece que eu tô me achando, né? Parece que eu tô sendo arrogante. E muitas vezes, para eu melhorar algo que não tá legal, eu preciso passar pela minha fortaleza, pelo meu ponto forte. Às vezes é ele que vai me ajudar, inclusive, a trabalhar um ponto que tá meio capenga na minha vida e que não faz com que eu não evolua, com que eu fique travado em vários aspectos, né? Então, a gente trabalha algumas ferramentas justamente para dar luz para isso, ser humano como algo único, né? Não dependente de cargo, não dependente de pontos de melhorias, não codependente de feedbacks, né? Eu acho que uma maneira da gente começar a obter o autoconhecimento é essa, sem sombra de dúvida, né? Uma maneira bem prática, inclusive, é pedir feedback para a pessoa que a gente confia e tudo mais. Mas não é só isso, né? Existem outras maneiras e outras formas que a gente tem de se fortalecer e desenvolver com isso ferramentas internas para lidar com os desafios externos, né? Então, acho que a gente não vai nem direto para um lado e nem direto para o outro. A gente trabalha esse todo, traz essa consciência, que tem a ver com a neurociência. Quando eu falo consciência do ponto de vista da neurociência, então, eu literalmente mudo essa informação de lugar, né, no cérebro das pessoas, e isso já faz com que esse cérebro vá funcionar de uma maneira diferente diante das situações. Né? Vamos ter outros impactos diante de um comportamento novo que essa pessoa vai desenvolvendo. E isso vai causando benefícios. E a repetição disso pode causar uma adaptação de comportamento. Então, quer dizer, tudo isso favorece muito esse aspecto que você colocou, que é a pontinha inicial, né? Que é o autoconhecimento, a autoconsciência, enfim, como a gente quiser chamar. É um trabalho para a vida, né? Eu vejo que a gente tem... A gente vai se melhorando, vai se lapidando e vai descobrindo outras camadas que a gente pode ir fazendo melhor e assim a gente vai se amando mais também, Sim. né? Eu estava refletindo muito sobre isso essa semana, sobre como quando a gente se olha mais, se acolhe mais, né? A gente não se abandona, a gente não se rejeita, mas pelo contrário, a gente faz aquilo que a gente gostaria tanto que o mundo fizesse com a gente, já é um começo de um trabalho, de um auto-amor que fortalece demais a nossa estadia aqui na Terra, né? Sim. Nossa passagem por aqui. Sim. E isso foi uma coisa que vocês trouxeram que me tocou muito, assim, foi uma coisa que a gente vivenciou no Método Dolphin e que realmente me tocou muito. Então eu quero te agradecer pelo método, né, a todas vocês e também pela entrevista, o nosso papo foi uma delícia, passa rápido, mas temos oportunidade de fazer outros, e para fechar eu queria então que você deixasse uma mensagem, alguma coisa que você queira compartilhar para fechar com chave de ouro. Tá bom. Eu acho que o que você falou agora por último fecha bem com o que eu gostaria de trazer, né? Acho que esse processo todo, até de construção de tudo isso e de todos os trabalhos que eu desenvolvo, como você falou, me traz essa visão 360, até mesmo socialmente falando, né? E eu digo que ser humano é o mesmo. Foi todo mundo feito na mesma forminha, não importa em que categoria você se encontra neste momento, né? Todos nós temos, de verdade, as mesmas dificuldades, os mesmos, né, as mesmas complexidades, em circunstâncias, obviamente, muito diferentes e com recursos, obviamente, muito diferentes para lidar. Agora, esse ponto que você falou do acolhimento, né, do autoacolhimento, da autocompaixão, é algo extremamente relevante, né? E muitas vezes a gente não se aprofunda nisso. E a minha mensagem final é muito nesse sentido. É a gente existir para nós mesmos, antes de existir para o mundo.
Isso muda totalmente a percepção que a gente tem sobre as coisas, né? Porque no momento que eu me acolho, no momento que eu me enxergo, no momento que eu paro para pensar o que eu tô sentindo diante de uma situação, ou que eu paro para refletir que espaços eu quero ocupar na minha vida, sejam eles profissionais ou pessoais, com que pessoas eu quero estar, em que desafios eu me proponho a colaborar, como eu quero gastar o meu tempo. Hoje não falta distração. A distração é digital, ela não é digital, ela é de todas as maneiras e de todas as formas, né? E muitas vezes a gente passa pouquíssimo tempo com nós mesmos, buscando compreender o que está se passando aqui dentro. E é daí que tudo parte na realidade, né? E se a gente não toma esse cuidado, a gente adoece. Eu vejo muitas pessoas, infelizmente, com doenças físicas que antecederam problemas emocionais ou com problemas emocionais e perdidas tentando lidar com essas questões, né? A gente fala que a emoção é quando a coisa já explode, quando o caldo já ferveu, mas tem muita coisa que dá para fazer antes. Quando a gente para, pelo menos alguns minutinhos por dia para se perceber, né? Seja de manhã, de manhã eu não tenho tempo. Seja à noite, mas à noite meus filhos, e o meu marido, e minha esposa, e não sei o que, não sei o que lá. Em algum momento do dia, todos nós temos... Vai ao banheiro, deixa o celular fora do banheiro. Que seja, né? Mas é para se perceber. Não precisa fazer ali uma meditação super elaborada. Não precisa de recurso. Muitas vezes a gente coloca muitas premissas para fazer as coisas nos dias de hoje, né? Mas é simples esse processo. Esse processo é um processo de, na realidade, se voltar para a essência e descobrir o que tem lá dentro. E às vezes tem uma ferramenta interna maravilhosa que você ainda não descobriu, né? Então eu acho que um pouco sobre esse despertar, era essa mensagem que eu gostaria de deixar. Eu acho que está faltando esse contato com a gente mesmo nos dias de hoje, e isso é chave para a gente se desenvolver, para a gente evoluir, e acho que é para isso que a gente está aqui, no final das contas, né? À toa não é, né? A gente espera que a gente esteja evoluindo e que esse seja o objetivo, né? Eu tenho um professor que ele fala assim, a gente está aqui de passagem, mas não é a passeio. É de passagem, mas não é a passeio. A gente tem muito trabalho a ser feito. É verdade. Mel, obrigada de coração. Você. Amei a nossa troca. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. Agradeço também a todos vocês que assistiram a gente até o final. Nós nos vemos no próximo episódio.